Olá, os meus irmãos e amigos. Bom, eu estou aqui mais uma vez para a gente conversar mais um pouquinho, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre caminhos de evolução e missão, né? É possível um espírito mudar o caminho de alguém, trocar um caminho de alguém? É possível enganar a morte? É possível que Exu me dê bens materiais, que eu possa comprar bens materiais, que eu possa ter progresso de terra, utilizando de teorias e utilizando de moedas de venda e de compra e de troca com os espíritos? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Cláudia Souto, sou médium, escritora, espírita, uma das escritoras da Bíblia Real, e o que eu venho trazer sempre são mensagens, são conhecimentos da Bíblia Real. Eu estou aqui hoje, né, num cenário um pouco diferente, estou aqui no sítio Caboclo Birajara, que faz parte da minha comunidade espírita, Caboclo Birajara. Eu já ouvi, né, algumas vezes, já ouvi uma moça falando também que dentro da doutrina dela, espírita, ela era do candomblé, que as pessoas se reuniram todas lá, os irmãos se reuniram todos para fazer uma das irmãs, que eles não gostavam, supostamente não gostavam, para ela ter câncer, para ela morrer, então se reuniram para fazer um trabalho, né? Então foram lá fazer um trabalho, foram na encruzilhada, no cemitério, em tudo. Aí eu penso, mas que loucura, que loucura! O ser humano, ele é tão maluco, ele não consegue entender. Por um exemplo, existem pessoas que dentro da sua missão espiritual precisam passar por provações que são muito grandes, muito pesadas. Como eu acredito que eu poderia mudar a missão de alguém dando algo para ela? Porque para muitos, né, isso é o cumprimento de uma missão, é a lapidação do próprio espírito. Como é que eu poderia dar aquilo para alguém como algo ruim, maligno, sendo que em verdade, espiritualmente, isso pode não ser algo ruim, não é maligno, muitas vezes é para o cumprimento da missão. Mas que missão é essa? Eu não sei te dizer, Deus é quem sabe. Mas com que autoridade eu acho que eu poderia jogar um câncer em alguém, essa tal doença, porque eu quero e porque isso é ruim? Deus não falou que era bom ou que era ruim. Ele falou que aquilo faz parte de seres para cumprimento da missão, como lapidação daquele espírito, porque aquilo faz parte da missão, aquilo faz parte da pessoa. Eu não sei qual é o cumprimento da missão que aquele espírito tem em terra, mas como é que eu em terra posso dizer que aquilo é ruim? Talvez aquilo seja a salvação dele, a salvação do espírito dele. Quem falou para mim que aquilo é algo ruim, que ele está passando aquilo porque é algo ruim para ele, porque ele fez coisa ruim? Com que autoridade eu falo isso? Autoridade alguma. E acreditar ainda que isso é algo ruim e que eu posso fazer alguém ter uma doença porque eu não gosto dela e eu quero que ela morra. Que loucura as crenças que nós temos, né? Elas nos levam cada dia mais para o buraco. Aí você pensa, a gente lida com pessoas, mas eu gostaria de ter só pessoas boas do meu lado, mas existem pessoas boas e não boas. Porque eu sou boa em alguns momentos, eu também posso fazer coisas que não são boas. Somos encarnados, estamos em fase de aprendizado espiritual. Mas não é uma loucura pensar em algo de tamanha maldade terrena. Mas com que autoridade eu acho que eu posso fazer isso? Nenhuma. E você acha que pode fazer isso? Não. Se nenhum espírito poderia mudar o caminho de alguém, poderia mudar a vida de alguém, poderia dar a ele o que não lhe pertence. Você acha que o encarnado vai fazer um trabalho para colocar doença em alguém e dar aquilo para alguém? Isso não pertence nem a ele. Para muitas pessoas, isso é o que ela precisa para purificação, crescimento, evolução, para trazer coisas boas para ela, porque assim Deus determinou, Deus ordenou que faça parte do caminho dela. Como eu posso achar que isso é ruim e eu vou dar isso para alguém? Mas isso não é meu. Isso também é algo divino, faz parte da missão. Nós é que temos a ignorância de achar que qualquer doença e qualquer doença é algo ruim, é um sofrimento. E isso não está certo. Nós estamos pensando errado, nós estamos com a cabeça errada. Nem tudo que a gente vive aqui na Terra
é ruim. Nem tudo é coisa de terra e é coisa ruim e é porque você foi uma pessoa má. Não. Com que autoridade eu acho que alguém é mau e está pagando por aquilo que fez? Com que autoridade? Eu não sou Deus para saber. O que eu posso fazer é tentar fazer o que eu posso fazer se eu puder ajudar alguém. Se não, é melhor que eu não faça nada. Eu vou estar ajudando mais ainda, não é? Mas o ser humano, ele vive de uma arrogância tão grande, ele acha que tudo ele pode fazer, que o bem e o mal ele faz, mas ele não faz. Sabe o que eu assisti? Vou contar aqui para vocês um fato. Eu assisti uma vez uma reportagem de um homem no México, né? Que ele recebia algumas pessoas na casa dele, principalmente pessoas que estavam com doenças graves, né? Que tinham pouco tempo de vida. E ele fazia um determinado trabalho que se chamava para enganar a morte. Então a pessoa não ia morrer, porque no trabalho dele, né, tinha como se fossem 2 andaimes, né? E ele tinha um caixão que ele colocava em cima desses andaimes, e ele tinha uma boneca e ele colocava uma boneca. E em determinado momento ele pediu para esse homem que ele recebeu para enganar a morte para deitar dentro do caixão, e ele pôs a boneca dentro, uma peruca que parecia uma bruxa, ele pulava, ele cantava, ele fazia umas cantigas, umas coisas estranhas. E ele deitou o homem ali, ele explicou depois que era para enganar a morte, para a morte acreditar que ele já tinha morrido e não levá-lo. Aí penso que fundamento nenhum, né? Porque eu não sei também se o homem morreu ou não, porque eu não continuei assistindo, eu não sei qual era o final. Mas o que eu queria dizer aqui, você vê que absurdo, né? Então a morte é tão bobinha. A morte é tola demais, né? Basta você deitar no caixão e falar, eu morri e pronto. A morte já passou, abre o olho, sai do caixão. Não é assim que funciona. Não é assim. Para a morte, não é o caixão que está ali. Isso não faz sentido nenhum. Isso só serve para os nossos cerimoniais de terra. Serve para os nossos rituais de terra. Você não vai sair levando uma pessoa dentro de um saco, né? Como os antigos. Mas isso serve para os nossos rituais de terra. Para a morte isso não quer dizer nada, né? Chegou o momento, é hora da partida, é porque a missão foi cumprida, é porque chegou-se a hora. Não chegou o momento da partida, você pode levar um tiro na cabeça que você não vai embora. Eu já vi casos, né, de pessoas que tomaram um tiro realmente na cabeça, uma flecha atravessou o peito e não morreu, uma bala atravessou o peito e não morreu. Acho que vocês também já devem ter ouvido falar histórias assim. Ou seja, não é o caixão que vai enganar a morte, porque a morte não se engana, a morte ninguém engana. Ela não vem aqui enganada em nenhum momento. A sua missão está cumprida, a sua missão não está cumprida. Ou está ou não está. Ninguém tem esse poder. Como o encarnado acredita que ele pode mudar os caminhos de vida, que ele pode te dar algo ou te tirar algo? Ele não pode nem te dar e nem te tirar. Se aquilo não pertence a ele, aquilo não é dele. Você sabe que dentro da nossa doutrina, por isso que eu falo às vezes, né? Exu vai te dar, Exu te dá. Exu não vai te dar. Se aquilo não for seu, se aquilo não pertence à sua missão, não vai te dar. Às vezes eu vejo, né, na minha doutrina, na Umbanda, coisas que até me surpreendem. Por exemplo, dirigente, né, formado, que acha que por ele ser dirigente, ele tem toda a autoridade espiritual para fazer e desfazer, até enganando pessoas, quando na verdade ele não tem. Ele não tem. O dirigente trabalha para os espíritos, ele é um trabalhador, ele foi preparado para trabalhar, para atuar. Mas trabalhar é trazer a verdade, é falar a verdade, é pregar a verdade, é ser um servo. E não acreditar que você é quem tem essa autoridade divina e a sua autoridade te faz fazer com que o Espírito faça o que você quer, porque você quer. Espírito não pode fazer nem que ele quisesse. Tampouco com a sua autoridade, que não é autoridade alguma, porque o Espírito responde a Deus e não a mim. O Espírito está ali para trabalhar, eu estou ali para trabalhar, para ajudá-lo, para que ele possa ajudar as pessoas. A minha missão como espírita é ajudá-lo, eu não tenho autoridade alguma sobre ele. E se o caminho daquela pessoa é aquele, será aquele. Não é o Espírito que vai mudar tão pouco a minha pseudo-autoridade, porque isso eu não tenho mesmo.
A minha função é me preparar, é estar preparada para servir ao Espírito diante daquilo que Ele tem que fazer para os encarnados. E não eu. Quem tem fazendo não sou eu, não é o Pai de Santo, não é o dirigente. O Pai de Santo, ele é o trabalhador que está mais preparado para auxiliá-lo e preparar outras pessoas. Mas nós em Terra não temos essa autoridade que acreditam. E tem algumas pessoas que acreditam ter essa autoridade de forma tão grande, tão gigantesca, que cobram rios de dinheiro, né? Por exemplo, esse cara que engana a morte para ele dar a uma pessoa aquilo que não pertence a ele, que é a vida. Não pertence a ele. Se porventura a vida pertencesse a ele, ele não seria um encarnado. Porque se um tiro atravessar o peito dele, ele também vai morrer. Então que autoridade ele acha que ele tem para descumprir aquilo que Deus ordenou que deve ser cumprido, para quando a morte vier aqui na Terra cumprir a missão dela? E como ele acredita que ele pode enganar algo espiritual que veio cumprir a missão dele, que é findar a missão de um encarnado, que é carregar alguém porque a missão terminou? Que autoridade ele tem? Se porventura ele tivesse, ele não seria encarnado. Ele estaria em espírito. Se até a morte pode vir aqui e falar para ele, vamos embora, você já falou bobagem demais. Bom, que Oxalá abençoe a todos vocês. Eu vou pedir para os irmãos, né, que compartilhem os nossos vídeos, que passem para outras pessoas, que convidem as outras pessoas, que se inscrevam no nosso canal para continuar pregando, falando sobre a Bíblia Real e trazendo um pouco mais da visão espírita aqui para o nosso campo terreno, porque essa é a vontade deles, essa é a boa nova que deve ser pregada. Que Oxalá abençoe a todos, fiquem na paz divina e axé.